Uma coisa que nós temos que ter convicção no nosso coração é que esse, historicamente, de repente você pode até não compreender, mas ore ao Senhor. Eu faço um pedido encarecido a todos os irmãos que nesses dias se empenhem mais na leitura da palavra e na oração. Nesses tempos que sobram, eu sei que todos trabalham, têm seus afazeres, graças a Deus por isso, todo mundo está sendo suprido nas suas necessidades, mas nos seus tempos possíveis, gastem mais tempo dedicado à palavra. É um tempo muito oportuno. Essa noite, essa madrugada mesmo, eu perdi um pouco do sono, e não sei se é porque eu dormi cedo demais, aí quando foi no meio da madrugada eu acordei e fui dizer assim, o que eu vou fazer? Eu vou ler. E eu fui ler e fui reler o livro de Daniel, porque a gente está aí num estudo, está meio tentando compreender um pouco mais as coisas. E é muito importante você ver na internet algo que aqui desde janeiro a gente já falou. Mas se você quer entender como está movendo as coisas nos dias de hoje, você precisa entender o que está escrito na palavra. Senão tudo parece que é fanatismo religioso. Se você não tiver uma compreensão do que está escrito, você vai dizer, mais um crente religioso, apavorante, com medo de tudo, acha que o negócio vai acabar. E aí você fica, não é assim, a gente tenta achar, irmãos, a minha alma tenta encontrar uma desculpa que esse não pode não ser o tempo. Mas vamos supor que seja o tempo de tudo aquilo que a palavra diz que está caminhando para ser. É melhor o termo não seria esse, mas eu vou usar esse, me perdoem. É melhor pecar pelo excesso do que pela negligência. É melhor eu ser considerado extremista ou fanático por alguns aspectos do que negligente em não falar algumas coisas. O que mais me chama a atenção hoje, nos dias de hoje, não é nem tanto a observação da igreja, porque quando você observa como a igreja tem se movido num todo, é bem provável que a gente não acredite em mais nada. Mas quando você começa a observar pessoas que não creem, mas que estão atentas ao que está acontecendo, seja ela pela teoria da conspiração, seja pelas fontes ideológicas que forem, mas quando você começa a observar o povo dando uma atenção, é de repente o tempo de nós acertarmos aquilo que a nossa vida precisa estar acertada com Deus e observarmos aquilo que está escrito. Então essa noite eu fui lá ler o livro de Daniel de novo. E o livro de Daniel é intrigante, é gostoso. E quando você olha ele assim, a gente já tinha passado por ele esses dias, mas aí eu vou de novo. E aí quando você começa a fazer as associações, você fica assim, meu Deus, que é isso? Não tem como fugir dele. Então eu gostaria de convidar os irmãos a ler o livro de Daniel. Você lê o livro de Mateus 24, aí quando você lê lá 24, 14, diz assim, aquele que lê entenda. Ele está falando de de Daniel 9, então você vai para Daniel 8 e 9, só que para você não perder o contexto, leia desde o 1, porque aí você entende o processo, porque o livro de Daniel ele é dividido em duas partes. Nós podíamos escrever minha teologia furada, ok? Mas nós podíamos separar Daniel de 1 a 7 e de 8 ao restante, que aí você vai entender que são dois estabelecimentos. Um conta da história dele, o desenvolvimento da sua vida com Deus e o testemunho que ele tem, e depois as visões proféticas que ele teve para o fim. Tanto é que ele ouve a mensagem do anjo e diz assim, sela, fica quieto, não fala dessas palavras até que chegue o tempo. E o tempo vem se aproximando cada vez mais, e você lê ali, aí, como eu fico observando, estudando, eu passo a manhã quase toda tanto observando quanto tentando encontrar algumas coisas, como a gente se relaciona com muita gente, pergunta para um viu alguma coisa, e aí você pergunta para outro viu outra coisa, aí você filtra o que é de Deus, o que é sensacionalismo, você joga fora. E essa semana eu botei um pastor em desespero, ele está em desespero, eu não vou falar quem é não, porque ele pode estar assistindo hoje, mas eu botei ele em desespero, que ele chegou, ele me ligou na segunda-feira, e foi de Deus essa ligação, porque eu tenho alguns irmãos que me curaram no telefone, os irmãos aqui mais que sabiam da dificuldade que tinham de falar comigo no telefone. Os irmãos começavam a falar e diziam assim, então tá pastor, eu entendia que então tá, eu tinha acabado a ligação, eu desligava, e não eles queriam passar para outro assunto, eu não conseguia ficar mais do que 2, 3 minutos no telefone. Hoje eu fui liberto, ou fui escravizado, não sei o que eu melhor posso dizer. O Gustavo me liga, ele fica 1h38, 1h42 no telefone, diz, Gustavo, você está me curando, aí eu brinco com ele. Aí liga um outro irmão, fica 1h20, os irmãos de fora. Aí essa semana bateu o recorde, um pastor de uma cidade me ligou e fiquei 1h58 e 47 segundos, só para você ver que eu observo o tempo, que aquilo foi uma libertação ou foi uma escravidão. Mas foi muito bom,
eu dei uma cochilada no meio dessa conversa, deu para tirar uma pestana, e eu acordei de novo, a conversa foi. Mas no final da conversa a gente entendeu algumas coisas necessárias. Primeiro, é que o grande objetivo desse tempo, eu não vou nomear os autores desse tempo, é trazer esse sentimento cada vez mais intenso de pavor, medo, desespero e desconstrução. Já falei aqui nos outros cultos, vou tornar a falar, porque eu sei que algumas pessoas vão precisar ouvir, não o que estão aqui, mas que estão nos assistindo. Nós temos um aumento de violência doméstica em Primavera de 47%. Em Primavera do Leste, aumento da violência doméstica. Nós temos um índice absurdo de aumento de divórcio no Brasil inteiro. E em Primavera está caótico. E quando esse pastor me liga na semana passada, ele diz assim, a gente conversou de tudo, de abobrinha, de melancia, mas eu vi que o negócio estava assim meio... E aí eu dei aquela cochilada assim, aí quando voltei eu disse, vou entrar no meu assunto, o que eu estou estudando agora? Vou entrar no meu assunto. Aí ele não tinha parado para pensar nisso, e aí começamos a entrar no assunto do tempo. E daqui a um pouco ele pegou e disse assim, agora eu entendi, vou abrir meu coração. Eu tenho quase 30 anos de casado, é provável que eu separe nesses dias. Por quê? Porque a fé da nossa caminhada já não está do mesmo jeito. Não estamos conseguindo caminhar mais do mesmo jeito. Primeiro porque o pavor repentino entrou dentro da minha casa. E esse pavor tem gerado constrangimentos constantes, muito constantes, por causa do pavor que está dentro da minha casa. E aí aquilo que nós acreditávamos passou a ser discutível. Não é mais tanto assim. E ele disse assim, depois de tantos anos eu tive que ficar mais de 15 dias fora para poder repensar, para ver se é isso que eu quero para a minha vida. Depois de quase 30 anos, repensar para ver o que é da vida. É um pouco complexo. A gente sabe que existe a situação, até essa semana foi uma semana que a gente precisou responder muito sobre isso. E se, por exemplo, a separação é real, irmãos. Ninguém é obrigado a ficar casado, ninguém é obrigado a conduzir a vida toda com uma pessoa só. Só que você precisa entender algumas coisas, o porquê do casamento, o porquê da construção de uma família, o porquê. Porque quando você consegue fechar esses pontos, você se guarda bem. Mas quem já foi, irmão. Não se chora leite derramado. Mas a gente precisa entender o processo seguinte da vida. E aí quando eu ouço eu vinha, até a gente nunca fala o nome dos santos, do milagre, mas pedir que você ore. Quando você lembra assim, Deus, eu oro por aquele da família que o pastor falou. Pode ter certeza que Deus sabe de quem que eu estou falando. Você não precisa falar o nome dela, não. Porque Satanás vai perder naquela família. Em nome de Jesus, ele já perdeu. Porque era uma estrutura tão bonita, mas agora de repente por uma situação, e aí ele começou a entender o evangelho de forma diferente. Ele até me disse assim, pastor, eu ouvi as suas... Eu vou ser bem sincero, teve até uma confissão de pecado. Eu achava que aquilo que você falava do evangelho era uma coisa irreal. Porque quando eu olhava para a minha vida prática da caminhada do evangelho, eu achava que tudo aquilo era irreal. Você não tinha como viver uma vida do evangelho assim, sem forçar as pessoas a assumirem uma nomenclatura denominacional, um regime congregacional, que as pessoas têm que ter obrigação para ser ou deixar de ser. E aí ela tem as regras que entram na porta. Aqui as regras é assim, você anda assim, deita assim, dorme assim, come assim. Não. E eu achava que se não fizesse isso, o povo nunca ia dar conta de andar. E agora, depois de tantos anos, eu comecei a descobrir que não tem como viver o evangelho nos dias de hoje se não for daquele jeito que você falava. Porque se nós formos tentar enquadrar as pessoas naquilo que nós aprendemos a vida toda hoje, nós não conseguiremos, nós nos frustraremos. E por isso muitos pastores, inclusive, estão se suicidando de novo por causa desse pavor. Eu estava olhando aqui quando nós começamos, aí tinha menos irmãos. E eu vou dizer, isso aí não é contabilidade, isso não é glória, isso não é uma alegria contagiante, mas eu fico até motivado, irmãos, porque quando eu olho um ambiente hoje aqui, claro que nosso ambiente ele é ilusório, né? Ele é pequenininho, então ele dá uma enganada visual, mas nunca contamos a quantidade de pessoas, nunca contei, não fui de contar, mas hoje observando o movimento e falando com os pastores, essa é a mesma quantidade de pessoas que tem quase todos os domingos em 90% das congregações. Só que uma coisa é você falar para um ambiente que nem o nosso, que junta 70, 80 pessoas nos cultos. Outra coisa é você falar para um ambiente que juntava 500, ter 20, 30 pessoas.
Então você começa a ver o desespero. E aí eu estava falando assim, Deus, muito obrigado. Porque quantas vezes eu fiz culto com 2 pessoas só? Porque a ideia do culto não era para animar a plateia, era para honrar e homenagear o Senhor. Então nós falaríamos do Senhor, e sempre foi bom, porque não era pela quantidade de gente. De repente o Senhor nos preparou para esse tempo, porque aí nós nunca nos dedicamos muito ao público excessivo. Então agora sem público fica mais fácil ainda. De repente agora alguns que buscavam público vão ter que rever seus conceitos, porque a ideia era Jesus e nunca aquilo que nós estávamos construindo como igreja local, como congregação ou denominação. Mas o medo está grande, irmãos, aí no coração de muita gente. Na verdade é um medo fantasiado, porque nós conseguimos fazer muitas coisas que estão relacionadas à nossa vida e satisfação pessoal, mas naquilo que está estabelecido para a eternidade, nós sempre temos 2 pesos e 2 medidas. Na grande maioria das vezes, eu não estou falando que você faz isso. Quando você olha de uma forma bem geral, você percebe isso. Há 2 pesos e 2 medidas. Se no peso que diz que eu sou abençoado e beneficiado, eu estou dentro. Se tem alguma coisa que eu posso me livrar, eu posso botar de lado. E isso é muito perigoso, porque o Senhor não nos chamou só para sermos participantes de uma religião denominacional, não nos chamou para sermos participantes de uma congregação por causa dos seus ritos e liturgias. O Senhor nos chamou por causa de um propósito especial. Eu queria que você me ajudasse. Eu tenho me doutrinado a fazer menos, né? Você já viu que eu estou tentando deixar de ser esse chato nesse sentido, mas eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado aí e dissesse para assim: Deus tem um propósito na sua vida e Ele nunca desiste de você. Aleluia. Ele nunca desiste, irmão. Nunca desiste. Aí você diz assim: ah, mas eu já andei pelo chiqueiro dos porcos, eu já comi a comida dos porcos. Tem um texto bíblico que você conhece a vida toda. Ele não precisa emocionar você para dizer: olha, volta para a casa do pai que ele te recebe com honraria. Ele não precisa. Nós sabemos disso, está escrito, nós já entendemos quem é o coração de Deus. E se você não entende o coração de Deus, só tem uma maneira de você conhecer o coração de Deus: é quando você se relaciona com Ele. O problema é que nós aprendemos a nos relacionar com tudo menos com os Deus. Você já viu? Não sei se você que tem mais de 10 anos aí de frequentador de igreja. Eu falo 10 anos, tem alguns irmãos aqui que tem um pouquinho menos. Mas quem tem mais de 10 anos, a gente aprendeu tudo da igreja. A gente se relaciona com o pastor, às vezes até bem, às vezes a gente se relaciona por não gostar dele, porque tem os 2 extremos. Tem aquele que a gente gosta e aquele que a gente suporta. Então, você se relaciona com o pastor, com a igreja, com o sistema da igreja. Nós acabamos sendo um ponto bem complicado, porque gente que de alguma forma caminhou muitos anos com a gente não conseguiu congregar em outro lugar. Por quê? Porque nós estragamos, nós não ajudamos as pessoas. Porque uma das coisas que eu sempre tenho desejo no meu coração, e pelo menos esse é meu intento, de repente às vezes eu não consigo cumprir essa minha disposição, é fazer que você aprenda a pensar o que é a igreja e não se formate numa condição de igreja porque ela tem um sistema de ritos. Você precisa pensar o que é a igreja. A igreja não é só o lugar que você chega lá para pular, cantar, gritar, cantar músicas legais, como eu respondi agora para o Rodrigo ali, que ele me perguntou sobre músicas do mundo, qual era a minha opinião sobre músicas do mundo. Eu disse assim: eu acho músicas do mundo, tem umas que são fantásticas, irmão. Se ouvir um vaneirão, um bugio, então você nem já sai arrastando para dançar o pé, né? Mas tem outras, tem aquelas sertanejas raiz. Como é que é o nome do... Eu não sou muito sertanejo, irmão, mas tem um como é que é, da viola e não sei quem lá, que uma vez me mandaram até umas músicas desses que cantam sertaneja raiz. Irmãos, tem uma história linda, né? Mas eu queria o nome do Itamar e Itapior lá, eu não esqueci o nome deles, né? Ainda que a ideologia deles era perigosa, mas quem gostava de música popular brasileira ou das músicas do rock aí da década de 80 e 90, era bom demais ouvir Paralamas do Sucesso. Quem já ouviu Paralamas do Sucesso aqui? Tem uns da minha idade. Tem uns mais novos que eu ouvia também. Paralamas do Sucesso era legal. Qualquer um outro. Titãs, irmão. O Titãs era muito doido, aquele cara com a cabeça assim. Hoje eu vejo uns caras marados na igreja que parece que fizeram curso com eles, né? Ficam assim no culto, né? Com os Titãs, isso 1985, 88. Não vou falar nem dos mais antigos, que não dá, as músicas que a gente gostava um pouco, mas tinham músicas, na verdade existiam músicas, hoje nós não temos mais música, existia poesia, existia toda uma construção temática numa música com objetivo. Hoje você ouve as músicas, se não é o corno, é o que vai ser. O cara já se põe na lista, já foi corno ou vai ser, quando ele ouve uma música, né? Quando daí tem as outras que é sexo explícito. Se você ouvir algumas músicas e não é só... Deixa eu falar uma coisa para você, não acredite que essa cultura da pornografia, né?
eu ia falar um termo aqui que não saiu e acho que não vai sair, não vou nem tentar, mas na pornificação da música, não é só no Brasil. Existe um ritmo de música no México que é pior do que o funk. Eu esqueci o nome dele aqui agora. Se você olhar naquelas regiões lá de Ibiza e alguns lugares de festas e raves muito famosas do mundo, e vocês ouvirem, se vocês virem o tipo de música que tem lá, vocês vão achar que o funk brasileiro é jardim de infância para a pornografia que tem lá. Porque normalmente a gente tem uns olhos muito apurados para aquilo que já é ruim no nosso Brasil e esquecemos de ver aquilo que é bom. Nós gostamos de denunciar o podre e não contemplamos e exaltamos aquilo que é bom na nossa nação. Nós temos algumas realidades na nossa nação hoje que são maravilhosas. Se você ouvir, por exemplo, se estourar a Terceira Guerra Mundial, qual que é o país que vai ser menos afetado? O Brasil, a nossa região. Por quê? Porque ele não tem guerra com ninguém, ele não briga com ninguém, nem com a barata, ele dá conta de brigar. Então ele não será envolvido, ele terá envolvimento, mas não será que as peças fundamentais de uma grande guerra. E aí de repente você pode até dizer assim, que legal, eu sou brasileiro. Eu pensei que era um para nada, mas agora de repente no contexto de desastre mundial eu posso ser beneficiado. Se você olhar no contexto do mundo, eu gostei de algumas plaquinhas que estão colocando aí. Juntaram não sei quantos países da Europa e algumas regiões lá que tem 204, 205 milhões de habitantes. A quantidade de mortos comparado com o Brasil, que tem 209 milhões de brasileiros, é desastrosa. Morreram 20 e poucos mil no Brasil, 30 mil, e lá morreram 100 e poucos mil, com a quantidade menor de população do que a do nosso Brasil. Nós temos aqui, nós olhamos o nosso, como é que chama aquele comunicadozinho, que todo dia parece sexta-feira 13, o retorno de Jason. Fica todo mundo esperando às 2 horas da tarde para ver aquele negocinho vermelho com azul e amarelo, para ver quantas pessoas aumentou. Já fica todo mundo olhando ele assim, vamos ver quanto é que é. Eu até insistentemente, não sei se foi porque eu falei, mas toda vez que eu tive a oportunidade de falar para as pessoas envolvidas com aquilo, assim, destaquem os curados. Hoje, se você olhar o de hoje, tem um óbito, infelizmente, mas tem um destaque em negrito, as pessoas que foram curadas, a porcentagem de pessoas que está sendo curada na cidade, que é maior que a quantidade de gente infectada. Então assim, a gente tem a tendência a olhar para a desgraça, irmão, de ficar assim, meu Deus, e agora? E a gente não olha para o bom do Brasil, não olha para o bom da família, não olha para o bom de nada. De repente é porque nós não estamos olhando para o lado bom de Deus. E nós achamos que Deus, por não estar fazendo aquilo que a gente esperava que Ele fizesse, que Ele não ouviu algumas das minhas orações, então eu também estou de mal com Ele, eu não faço mais nada. Não, estou de mal com Deus. Vou botar Deus de banco. Agora mesmo, para quem que eu estava falando com o Gui? O Gui acabou de sair. O Gui, nós estávamos falando sobre isso na entrada do culto. E a gente até falou, e ele disse assim, me perguntou como é que estavam algumas coisas da igreja relacionadas com o convívio e todas as coisas. E aí ele fez um comentário e eu continuei o comentário dele. Ele disse assim, você quer ver uma dificuldade que as pessoas têm quando elas não entendem, por exemplo, a relação com Deus? Eu disse assim, que você quer ver uma pessoa quando ela começa a se afastar de Deus, é quando ela tinha um princípio de relação, onde toda a sua vida correspondia a princípios, a dedicação, a vida, a tudo, ela começa a reduzir aquilo por algum motivo. E a gente deu até o exemplo, porque ele tinha citado esse assunto, a gente deu até o exemplo, até mesmo nas dedicações financeiras. Você percebe quando uma pessoa está mais distante, quando ela negocia a situação financeira, porque ela fala assim, Deus, o senhor não ouviu minha oração, o senhor não multiplicou como eu pedi, vou botar o senhor de canto, o senhor deve estar precisando desse dinheiro, eu vou deixar, como o senhor não me deu o que eu precisava, eu vou deixar o senhor engatado esse mês também. O senhor vai ficar de gancho, não vai poder comer aquele pirulito que o senhor queria, porque agora eu vou botar o senhor de castigo. A gente tem uma inversão de valores, porque a gente não consegue ver Deus como Deus é, a gente não consegue ver Deus da maneira com que Ele se manifesta, e a gente negocia com padrões humanos. Nós fazemos assim com filhos, fazemos assim com cônjuge, nós fazemos tudo assim. A gente aprendeu a barganhar, a trocar por alguma coisa. E aí, consequentemente, quando a vida começa a se desenvolver, as coisas não acontecem, nós começamos a querer excluir situações que aparentemente são ruins na nossa vida. E tem coisas que são ruins, mas são boas para a nossa vida. Tem coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, que você parece que é mal, mas não é mal, é um bem de Deus construindo aquilo que Ele quer em você, para que você entenda quem é Ele na sua vida. E nós normalmente não conseguimos parar, e porque algumas frustrações aconteceram, nós começamos a meio, não só questionar, mas a rejeitar Deus. Mas independente disso, uma coisa que nós precisamos ter no nosso coração, uma convicção, é que Deus nunca nos rejeita. Deus nunca fecha a porta para você.
Deus só fecha a porta para você quando você definitivamente diz para Ele que não quer mais Ele. Ah, pastor, mas quem é o louco para fazer isso? Muitos. E nesse tempo haverá muitos mais. Nesse tempo ainda muito mais gente vai desistir de Deus. Por quê? Porque de repente Deus não vai suprir as suas expectativas. E aí eu volto para o princípio. Esse é um período que nós vamos viver, segundo a história bíblica, do período mais intenso, mais majestoso, mais maravilhoso que a igreja poderia viver. Porque nós teremos a possibilidade de sermos aqueles que seremos recebidos no céu por todos os outros, vou ilustrar, certo? Com grandes honrarias, porque nós venceremos no pior período da igreja, como ser humano. Mas como cidadão celestial, nós temos a melhor época da igreja. Por quê, pastor? Porque agora você vai poder se manifestar e ter uma vida segundo o que a palavra diz, e não segundo os costumes igrejeiros estabeleceram sobre a sua forma de viver. Agora você não vem num culto, você não vai vir num culto porque o culto vai ser maravilhoso, porque a maravilha ou o maravilhoso já está dentro de você, e você sabe que definitivamente você vai ter que vir para o culto, que de repente algo que está sobre você pode ser aquilo de mais necessidade para o irmão que você vai ver, e de alguma forma abençoá-lo. De repente você diz assim, não, mas esse é um ambiente de medo, de desespero, e a gente tem que se cuidar, sim. E aí de repente alguém que veio com medo e com desespero olha para você tão firme, forte, tão corajoso assim, eu preciso da unção desse irmão, eu preciso da unção dessa irmã, porque ela, independente do que está acontecendo, está firme, forte em Deus, se torna uma referência, uma pessoa de exemplo, de caminhada, independente das coisas que estão acontecendo. Nós precisamos ter essa expectativa no nosso coração de que esses dias a nossa luz, a luz de Jesus em nós, ou o nosso chamado de luz do mundo, vão estar sendo colocados sobre o monte, para que aqueles que estão em trevas tenham uma referência de poder buscar Deus. Não é mais tempo de a gente ficar como um cachorro sarnento lambendo ferida, porque ainda, infelizmente, muitas pessoas continuam, mesmo sendo crentes, lambendo as suas feridas do passado, lambendo suas feridas daquilo que viveu. Ai, mas eu não consegui. Está na hora de amadurecer, de acordar, sacudir a poeira e dizer, está um tempo de viver. Viver para quê? Viver para Deus, viver para o Senhor, para que a minha casa possa ter esse título, ter aquela referência que Josué falou, que o guarda, aquele centurião da guarda dentro da cadeia falou para Paulo, eu e minha casa servimos ao Senhor, não mais serviremos, eu e minha casa servimos. Quando Josué falou esse texto, eu e minha casa serviremos o Senhor, ele estava dizendo na escolha para o povo, disse assim, olha, o seguinte, vocês vão continuar covarde aí, vocês vão continuar afugentando, servindo a dois deuses, glorificando e cultuando a Baal, e o que vocês vão decidir? Porque a partir de hoje eu aceitei o chamado que está sobre a minha vida, e eu vou responder o que Deus espera de mim, e eu vou avançar para guerrear com os nossos inimigos para tomar a terra prometida, e eu e minha casa serviremos. Ele não estava dizendo que no futuro ia servir, ele estava dizendo que naquele momento ele tinha tomado uma decisão, que ele e a casa dele serviriam a Deus a partir daquele momento. E às vezes nós temos essas frases assim, muito bonitas, como dizer, não, eu e minha casa serviremos, e a gente é como se colocasse no futuro. Nós serviremos, aí no outro dia você chega lá, e aí, eu e minha casa serviremos, aí você pula mais um dia, e mais um mês, e mais um ano, e 10 anos, e a vida vai passando, e eu e minha casa serviremos. Aí a gente começa a olhar para casa, mas meu filho não é todo o crente que eu esperava, mas meu primo não era o crente que vai na igreja que eu esperava, e a gente começa a se pautar pelas experiências não tão extraordinárias pelas pessoas que estão na volta. E o que Josué estava dizendo, tanto quando aquele homem que quando viu os discípulos serem arrancados pela mão milagrosa de Deus da dentro das cadeias, eles não estavam dizendo assim, olha, é uma opção, eu estou dizendo que a partir de hoje eu sou responsável, eu vou conduzir a minha casa em serviço, em amor e dedicação ao Senhor. Mesmo que eles possam não compreender, não fazer e não responder instantaneamente, mas a minha decisão é prosseguir ao alvo, serviremos ao Senhor, porque há uma responsabilidade de consciência sobre a minha vida. Isso pode ser feito por qualquer um de nós, não é um papel só do homem, é da mulher, é do jovem, é do menino, da menina, é de todos. É uma consciência, eu e minha casa serviremos, nós partiremos. Serviremos a partir de quem? De mim, não a partir deles. Porque
Porque às vezes a gente tem essa condição de, não, mas o outro não foi. Ah, pastor, o senhor precisa entender, o senhor sabe como é que são os irmãos da igreja. Eu sei como é que eu sou. E sem demagogia alguma, daqui eu sou o pior. Acho que é por isso que Jesus chama a gente para ser, que é para chamar os loucos para confundir os sábios. Porque cada um sabe o seu problema, cada um sabe a sua dificuldade, mas cada um sabe quem lhe chamou também. Porque você vai responder segundo a consciência de quem te chamou. E nós nesses dias temos esse privilégio, em meio a um começo, porque quando a gente lê a Bíblia, nós estamos no princípio das dores. Não são as dores. E se no princípio metade do exército já desertou, imagina nas dores. É por isso que Deus nunca contou a quantidade de gente que servia. Ele se relacionou com quem estava. Qual foi o primeiro pecado de Davi? Quem lembra? Agora eu dei a resposta, né? Nem adiantava fazer pergunta. Qual foi o primeiro pecado de Davi? O recenseamento. O primeiro pecado de Davi não foi o adultério, foi quando ele mandou contar o povo. Porque quando a gente conta o povo, a gente descobre quanta força tem. E Deus não queria que Davi se apoiasse na sua própria força, na sua consciência coletiva de força que ele podia atuar. Ele queria que ele continuasse se referindo e temendo a Deus. Tanto é que ele teve essa consciência, arrependeu e voltou. Mas ele teve uma consequência do seu pecado. Então quando eu digo assim que eu não conto a quantidade de irmãos, justamente é por isso. Porque nós não estamos aqui nos movendo por causa de pessoas. Nós estamos nos movendo por causa de Deus, em favor das pessoas. E não por causa das pessoas. Já chegou um dia de uma pessoa, pastor, mas é que eu não aguento mais, a gente ouviu tanta coisa nesse tempo, mas eu não gosto mais. Amém, irmão, pode ir embora. Por quê? Sem contar aqueles que a gente mandou embora por conta. Mas aquele, quero ir embora. Vai embora, irmãos. O que o senhor vai achar? Não vou achar nada. O dia que a gente começou a responder o chamado de Deus, ele começou a responder eu, minha esposa e meus filhos. E eu preciso chegar no final da minha prestação de conta, eu e minha esposa e meus filhos. Mas de preferência eu e minha esposa. Porque os meus filhos, quando atingir a idade da sua escolha, é ele que escolhe. Porque Deus era Deus de Abraão, e só foi de Isaac quando Isaac descobriu quem era Deus. Mas até lá seus 40 anos de idade, o camaradinha tinha uma vida sem muito, servia naquilo que o papai fazia. Aí Isaac conheceu a Deus, e aí tudo mudou. Aí daqui a pouco ele tem 2 filhos. A gente olha os padrões, a gente gosta dos padrões muito bons da Bíblia, sabe? A gente gosta dos padrões perfeitos. Aí você olha para Isaac, olha o tipo de cria que Isaac teve: Jacó e Esaú. Meu Deus do céu. 2 caras calmos, que o mais novo já nasceu agarrado no calcanhar do irmão, incomodando já, eu vou passar na frente. E ali se desenvolveu uma vida toda problemática, que você conhece a história. O camarada concordando com a mentira. Eu fico imaginando assim, eu não sei se você tem essas mentes ilustrativas. Eu fico imaginando Isaac com as peles de carneiro colado na pele, para o pai poder passar a mão para pensar que ele é Esaú. Eu não sei como é que ela colou com super bonder, como é que ela fez para colar assim, né? Com durepox, alguma coisa assim. E o cheiro, o perfume do cara não era do Boticário, porque já veio com pele de bicho, para o pai apalpar e descobrir: mas é você mesmo? Sou eu, papai, é eu aqui, tô aqui. O cabelo do filho era mais macio que o seu, mas tá bom, deve ter sido falta de banho, que é comum. Não sei se você tem na sua casa algum filho que não gosta de tomar banho. Lá em casa tem, né, filho que não gosta de tomar banho. Às vezes a gente precisa lembrar eles assim: bebê, tem banho hoje, né? Não sei se é só na minha casa que tem, né? Mas lá era Esaú, pelo jeito não gostava. Enfim, mas eu e minha casa decidimos. E aí vai chegar um ponto que Isaac conhece, depois Jacó conhece e passa a ser Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O pastor André me mandou um texto hoje de um estudo, eu vi, até peguei agora já vão dizer que eu vou judaizar. Não vou judaizar, não, irmão, que eu já tenho faz mais de 12 anos. Eu tenho a Torá, e eu peguei até para mostrar que aquele texto que ele estava ensinando, eu tenho escrito aqui nos comentários da Torá. Eu até vim pegar ela, porque muito das nossas consciências de alguns textos bíblicos são somente gravados por aquilo que nós ouvimos. É por isso da nossa insistência que os irmãos leiam a Bíblia, por favor.
Porque aí você fica se condicionando a somente o que você ouviu. E que você, se você ouviu, de repente não é o mais certo que você deveria ouvir. Como as músicas que eu falei. Irmãos, hoje tem músicas cantadas na igreja que são piores do que Chitãozinho e Chororó. Ouve Chitãozinho e Chororó que você chora mais do que essas músicas que tem na igreja, né? Tem músicas que não dá para ouvir mais, que você fica desesperado. Eu não consigo ouvir mais. Aí acabo ficando repetindo só nas mesmas, porque ou você vai para as músicas de 25, 30 anos atrás, 20 anos atrás, ou você vai para algumas agora que tem uma melodiazinha mais ou menos e algumas verdades bíblicas. Se não, tem umas que você não consegue mais ouvir. Ai, pastor, mas é tão bom quando eu ouço aquela irmã que canta que a vitória está chegando. E ela está, irmãos, em pouco tempo Jesus vai vir nos ares. E a vitória que Ele tem para nós é essa, não é outra vitória. Toda e qualquer conquista na terra precisa estar fundamentado na compreensão do propósito que Deus tem na sua vida. Porque toda vitória que você tiver na terra que não seja debaixo do propósito de Deus é uma fonte de desvio. Tudo aquilo que você conquistar sem ser propósito, tudo aquilo que você avançar sem ser vontade de Deus, é o processo de queda e de morte da sua vida espiritual. Você precisa entender o que Deus está construindo. Porque homens de Deus já disseram, há uma frase, esqueci do autor, que diz assim, é um homem de Deus que disse assim, eu sempre dou as frases, porque eu acho que é o único autor que eu gravei o nome que é mais fácil, tem uns outros nomes que é tão ruim de gravar, né? E aí eu sempre digo que é do A.W. Tozer, mas eu acho que não é do A.W. Tozer. Que o maior fracasso de um homem é ser bem sucedido naquilo que Deus não mandou ele fazer. O maior fracasso de um homem é ser bem sucedido naquilo que Deus não mandou ele fazer. Então nós precisamos entender o que Deus quer construir. Mas deixa eu entrar aqui, que senão a gente foge, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 8. E eu quero falar um texto muito conhecido dos irmãos. Mas antes eu queria orar mais uma vez, ok? Enquanto você procura aí, nós vamos orar. E eu queria que nós olhássemos por outro ângulo esses textos. Esses textos já são muito conhecidos, muito proferidos, muito assumidos sobre as nossas vidas. A partir do verso 32, você conhece ele de cor, todo crente conhece ele. Infelizmente, muitos crentes não vivem ele. Mas eu queria que nós pudéssemos olhar por outro prisma, por outro ângulo esse texto hoje. Porque é um tempo bem legal. Não sei se você tem visto campanha por aí nesses dias, você que usa muita rede social. Eu até desbloqueei, que era bloqueado, que chama? Meu Facebook, depois de 8 meses, porque os irmãos me pediram para que alguns irmãos de fora, que era mais fácil para eles acessar o Facebook, então eu desbloqueei hoje, para que as pessoas tenham mais acesso. E realmente, quando nós, assim, não é a partir de público, mas era uma média muito grande quando nós transmitimos os nossos cultos por Facebook. Olha o fio. Pode vir, Graça. Vai lá, aleluia. Não. Deus abençoe. Vai lá. Põe lá. E aí, põe aí. E se não chamar, ela vem sozinha. Não adianta não. Graça não. Glória a Deus. Deus abençoe. Olha o fio. Amém. Então nós tínhamos um acesso muito maior. E aí eu não gosto do Instagram, não sei, tá aí. Eu só acessei hoje por causa disso. Mas eu disse que orar, né? Deixa eu orar. Você já achou João 8 aí? Deixa eu orar. Pai, no nome de Jesus eu te peço que o teu Espírito que habita em nós e nos trouxe aqui, e que tem colocado cada pessoa para assistir esse momento de culto ao Senhor, que olhe com os teus olhos esses textos. De repente elas nem venham a compreender aquilo que eu vou falar, mas que elas compreendam o que o teu Espírito irá falar no coração de cada uma delas, porque a tua palavra é o Senhor falando conosco. A nossa oração é nós falando ao Senhor, mas a tua palavra é a forma com que o Senhor simplificou a comunicação com o céu. Que quando lermos, quando cada um ler, cada um ouvir esses textos, possam, Pai, no nome de Jesus, ouvir a tua voz e se posicionar em uma vida de liberdade, no nome de Jesus. Amém? João 8,32, um texto muito conhecido, e eu queria ler para você. E como a gente tem mais tempo, então eu tenho mais tempo, eu fico estudando os termos originais. E ele é bem interessante quando você consegue contextualizar ele de uma forma mais abrangente. Quando você pega os textos, ele de uma forma assim mais filtrada.
Porque a gente foi acostumado a ler e não há erro em ler, irmãos. Não há. Se de repente você disser, pastor, e com essa diversidade de versões que nós temos no Brasil, 76 versões bíblicas, qual que é a melhor? A melhor é a que você mais gosta de ler. A melhor é aquela que você mais se encontra na leitura. Eu tenho a minha preferência, eu leio, eu uso, pelo menos na igreja, já fazem 14 anos a NVI, é a que eu uso aqui. Mas eu gosto de ler em casa, eu gosto de ler a King James, eu tenho a Viva, eu leio essa que o pastor distribui lá, que eu esqueço sempre, não, a NVT, eu gosto, já li ela, maravilhosa ler NVT, achei a linguagem perfeita, gostosa de ler. Eu leio a Almeida, na verdade ainda com esses anos de crente, eu leio muito mais a NVI que a Almeida, mas os textos que eu tenho gravado na minha memória são mais Almeida do que NVI, porque foram as primeiras leituras que eu fiz no início da minha conversão, então ela impregnou dentro, aí de vez em quando dá um tilt assim, porque aí quer sair a Almeida e a NVI mistura, e aí eu já não sei como é que sai, né? Mas daí a gente vai. Então o que conta é aquilo que Deus falou no seu coração. Não precisa procurar erro na Bíblia, erro de edição, erro de interpretação, porque o que vai fazer com que você entenda o que Deus está falando é a sua leitura com a sua oração, porque Deus vai colocar no seu coração uma verdade viva. E, então quer dizer, se eu li batata, eu posso entender água e é de Deus? Não, aí é um problema de leitura, volta para a escola, que aí você vai entender que batata é batata e água é água. Não é isso que eu estou falando, estou falando no contexto geral. Deus sempre fala o que Ele quer falar, mas existem algumas coisas que a gente sabe que houve algumas, não sei se propositalmente, algumas inversões naquilo que está sendo escrito. Para uma Bíblia tem um versículo a mais, para outro falta um. Para um, por exemplo, você olha lá a interpretação dos cavalos. Você lembra da cor dos cavalos? Quem lembra aí das 4 cavalos? Me ajuda aí. Pode falar, não é racismo aqui. Ninguém vai dar problema aqui, né? Aqui não é. Só que o termo original do amarelo não é amarelo, é verde. Se você procurar o termo grego, não é amarelo, é verde. O que tem a ver, pastor? Não tem a ver nada, irmão. De repente o leitor gostava mais de amarelo. Estava querendo falar, em vez de atenção, ou siga. Ele disse assim, não. Ele disse, não, siga não, vamos dar uma atenção. Só que se você analisar os últimos dias, vou dar analisar os últimos dias, a Bíblia ela tem mistério para quem não conhece a Deus. Para quem conhece a Deus é tudo revelado. Ele tem a revelação para os filhos. Então não há mistério. Ai, pastor, parece que eu leio a Bíblia e não entendo. Deixa eu pedir para você então, aceita Jesus. Pede para Deus fazer você nascer de novo. Porque quando você lê, você não vai compreender tudo, mas ela não vai ser confusa na sua leitura. Uma coisa é você ler e não entender tudo. Outra coisa é você ler e se sentir confundido. Quem se sente confundido é porque ainda não conseguiu entrar pela porta. Porque quem entra pela porta começa a ter os seus olhos abertos para contemplar e entender aquilo que Deus fala ao seu coração. Então, quando você vai ler, você vai interpretar de uma forma simples. A sua relação com Deus, pela oração, consagração, comunhão e continuidade, vai fazer com que você, textos que você leu ontem e lê hoje, vão ser muito expandidos na sua frente. Tem textos que eu estou lendo de vez em quando e digo, meu Deus, esse texto não estava aqui. Eu tenho certeza, eu já li umas 200 vezes, esse texto não estava aqui. Por que ele apareceu agora? Não é porque ele apareceu agora, é porque naquele momento, a sua relação com Deus, aquele texto toma vida, porque ele precisa encaixar em você. Então quando nós lemos lá nos cavaleiros do Apocalipse, lemos, e ele vem falando do juízo sobre a terra, porque você percebe que tem 2 cavalos brancos lá. Tem um cavalo branco do anticristo e tem o cavalo branco do Cristo, que vai vir no final. Mas os 4, eles simbolizam as cores da bandeira de uma nação, que é anticristã. Qual que é a nação que é anticristã? Quem falou? Os palestinos. Né? São não a Palestina em si, mas a cultura religiosa deles é anticristã, antijudaica. Então por isso que Jesus está se manifestando para eles se converterem. Os que não se converterem continuam sendo os opositores do povo de Deus. Então Deus ele não escondeu nada. Às vezes há uma distorção e uma maquiada para que você não entenda. Aí da necessidade de um estudo continuado, que você começa a ligar pontos. Daqui um pouco não é a diferença da cor do cavalo que vai fazer você não entender. Só que aí você descobre e você vai pesquisar, porque às vezes não tem nada para fazer, está lendo a Bíblia. Aí você pega um dicionário bíblico e começa a ver os textos. Isso aqui de repente encaixa melhor aqui.
Então nós precisamos entender que Deus, ele trabalha dessa forma, se revelando aos seus. E aqui no João 8,32, como eu disse, eu queria que nós olhássemos por um outro prisma. Por que por um outro prisma? Porque nós ficamos muito bitolados, irmãos. Então hoje, por exemplo, você não vai ver cultos de promoção na internet de libertação. Não sei se você já viu alguém, até as fogueiras santas parece que meio diminuir na propaganda, porque não pode ir. E fazer fogueira santa em casa pode virar um incendiado a casa, né? Meio perigoso fazer uma fogueira santa em casa, e a fogueira santa não vai dar o propósito a qual ela foi, né, inventada. Porque aí como é que você faz uma fogueira santa para se libertar em casa, se aquilo que liberta a pobreza do outro não pode ser levado? Então tem algumas coisas que não vão ser mais práticas. Aí de repente você olha um texto desse, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. De repente um culto de expulsão de demônio não vai mais encaixar esse texto, porque agora você não tem culto de libertação. Não dá para trazer uns endemoniados para a igreja, que vai que o endemoniado tem Covid. Aí a gente manda o demônio para casa e leva o Covid embora. Então deixa o endemoniado com Covid lá fora. Não, ninguém quer trazer o endemoniado com Covid. Então não vai ter culto de libertação nesses dias, irmão. Até porque tem que impor as mãos. E aí a gente vai perguntar para o endemoniado: você passou álcool? Está de máscara? Não está. Não tem como atuar com esse poder todo na igreja nesses dias. De repente nós vamos descobrir que o poder de Deus, que foi tão exaltado durante tanto tempo, era uma força motora para me encaminhar para a presença dele e me preparar para a vida eterna. E não só para uma manifestação de show dentro da igreja. Olha aqui, de onde você veio? Por onde você passou? Passeou lá pela casa do vizinho que eu não gosto? Ah, não, então não vou tirar, porque você volta lá e incomoda meu vizinho. É mais ou menos assim. Hoje não tem, porque a gente, sabe, foi tanta fantasia que de repente alguns textos hoje vão parecer tão diferente daquilo que a gente acostumou a vida toda a ouvir. E é nisso que eu queria parar nele hoje, mas vamos lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? João 14. João 14, até marquei aqui porque eu sempre esqueço que é 8, né? João 14, 6. Quem é a verdade? Diz aí em João 14, 6 para mim. Aleluia. Então a Bíblia está dizendo que eu vou ser liberto quando eu conhecer quem? Jesus. Porque quando eu conhecer Jesus, que é a verdade, eu vou descobrir toda a mentira que eu sou. Porque eu só vou conseguir ser liberto pela verdade quando os meus olhos forem abertos para a mentira que eu sou, para a mentira que eu vivo, para a mentira que eu cultivei em volta de mim, para as mentiras que eu elaborei como um plano perfeito da minha vida bem-sucedida. Eu nunca vou conseguir ser liberto se de verdade essa verdade não se tornar um expositor das mentiras que eu vivo. Porque se eu perguntar para você se você conhece a verdade, você vai dizer: conheço a verdade. E nós começarmos a nos aprofundar no envolvimento, no entendimento da verdade, de repente aquilo que você considera verdade ainda é mentira. Ainda é mentira. Exemplos. Você já viu como nós criamos sofismas e métodos, metodologias para apresentar Jesus? E nós achamos que as pessoas só vão poder receber Jesus se elas de alguma forma abrirem mão de algumas condutas da sua vida. Eu nunca esqueço, isso foi muito marcante para mim, porque eu tinha acabado de aprender essa teoria e eu apliquei ela em 24 horas. Eu me lembro de um irmão que congregou um tempo com a gente. Ele ficou um tempo vindo nos cultos. Ele nunca converteu de verdade assim naquilo que ele queria, mas o problema não foi esse. Mas eu me lembro que era cômico de saber, porque a esposa dele me contava que ele não conseguia largar o cigarro. E aí eu perguntava: como é que você está? Estou bem, pastor. Está orando? Opa, aí sou eu que oro. Lendo a Bíblia? Até troquei uma Bíblia com ele uma vez, porque eu acho que eu menti para ele. Eu vou ter que ligar para ele. Não menti não, eu só não sabia, porque eu queria, ele tinha uma Bíblia de um estudo escatológico que eu não cria naquela escatologia naquele período. Eu disse: cara, não lê essa Bíblia não, que vai confundir a sua cabeça. Ah, mas eu não vou comprar outra. Eu comprei uma nova, mais cara que ela, e dei para ele. Disse: me dá essa aqui. Eu disse: não vou jogar fora porque é Bíblia. Hoje eu estou lendo a Bíblia que ele me deu, porque eu gostei da teoria que está escrito lá, algumas explicações. E aí, mas eu me lembro que eu passava e via ele toda vez. Ele vinha nos cultos, ele era dizimista da igreja, e eu disse: irmão, aí eu pegava no pé dele demais. Eu disse: quando que você vai converter? Ué, pastor, o senhor está zombando da minha cara? Eu disse: não.
Não estou zoando essa cara, eu só acho que você não se converteu ainda. Ele disse, por que o senhor disse? Não, porque você se apresenta muito perfeitinho para mim. Toda vez que eu falo com você, eu fico com vergonha. Eu disse assim, esse cara está precisando ser o pastor da igreja, porque eu falo que está tudo bem na vida dele. E aí eu olho para mim, a única coisa que está bem na minha vida é Jesus, autor e consumador da minha fé. Esse ele é sempre perfeito. Mas lutas nós temos diariamente. Você parece que vive já no paraíso. E aí ele disse, não, pastor, estou bem. E um dia lá, ele não sabia que eu sabia que ele fumava, porque a esposa disse, pastor, ajuda eu a orar para não parar de fumar. E eu disse, deixa ele fumar, esse dinheiro é dele, o pulmão é dele. Faz de conta que aquele filme, como é que é aquele filme que tem um capeta, que é mulher, que vem com as asas e arranca o pulmão, esqueci, não tem? Quem já viu esse filme? Constantino é o irmão da imobiliária que não é, como é que é? Constantine, não é? Que não tem um, que o cara tá na piscina, e aí ele sai, e aí agora eu me converti, ele sai machão de lá, convertido, mas tem uma coisa que é minha e você. Aí ele põe a mão, arranca o pulmão dele, assim, tudo podre, pingando, preto, assim, porque ele fumou a vida inteira escondido. Eu quase preguei essa heresia para ele, mas daí eu deixei. Aí um dia eu tô vindo na avenida, eu morava lá no Castelândia, e ele tá lá. Eu já vi o sinal de fumaça. Quando ele enxergou o carro, foi cômico, ele não sabia se ele engolia o cigarro, se ele jogava fora. E aí ele fez assim, pisou e virou de costa, para fazer de conta que não tinha me visto. E aí eu vi que ele virou as costas, eu não buzinei, né? Passei, fui para casa, mas não deu 30 minutos. Chegou lá, ô pastor, tomou um café? Bora, entra aí, irmão. Entrou. E ele chegou lá, tomou café, rodeava o toco e, o senhor viu eu fumando? Eu disse, eu vi. Mais feio foi ver você tentar esconder o cigarro. Ele disse, então pastor, esse é o único problema que eu tenho, o resto tá beleza na minha vida, mas eu só tenho problema de fumar. E assim, mas eu estou tentando, pastor, eu estou tentando. Eu disse, não, eu sei o que é isso, eu já fumei muitos anos e foi muito difícil de largar, a gente sabe que é difícil, uma droga lícita, então as pessoas aceitam. Então pastor, o senhor acha que eu vou para o inferno? Eu disse, pelos outros motivos sim, por esse não. Ué pastor, por que não? O senhor não vai dizer para me parar de fumar? Eu disse, eu não vou dizer para o senhor parar de fumar, não. Por quê, pastor? Não faz mal? Faz. Você tem consciência? Tem. Então, mas eu não vou dizer. Porque não existe um texto bíblico e não existe no ambiente sacerdotal nenhum pastor que tenha direito de falar para o irmão que você deve parar de fumar. Uau, é mesmo? Aí ele cresceu. Não, eu não posso dizer para mandar você parar de fumar, e eu não consigo encontrar um texto bíblico dizendo assim, quem não fumar não vai para o céu. Não tem. Pastor, então se eu soubesse antes, ficava mais fácil. Eu disse, então. Mas tem uma pessoa que pode dizer para você parar de fumar. Ele, quem que é? Eu disse, o médico. O médico vai provar para você que faz mal para a saúde. Por consequência, se faz mal para a saúde, você está diminuindo o seu tempo de vida. E se você está indo contra o dom de Deus, que é vida, você está pecando. Mas não é por causa do cigarro. É pelo efeito que ele vai fazer. E se o médico disser que você tem que parar e você não parar, você se posicionou contra a vida. Aí ficou mais difícil. Então eu vou ter que parar de fumar. Eu disse, a escolha é sua. Mas eu não vou dizer para você parar de fumar, né? Depois ele parou de fumar, ficou 1 ano sem fumar. Aí piorou, aí adulterou, voltou a beber, mas não fumou mais. Eu não sei qual foi o pior. Mas, né, ficou uma vida terrível. Terrível, porque as pessoas não têm consciência, porque não entendem que uma libertação está na consciência de uma verdade que mostra os fundamentos de mentira que eu vivo. Quanto tempo a gente adotou, por exemplo, não beber, e por favor, não há uma apologia, nem uma autorização a isso, mas entendia somente como era pecado. Se nós tivermos que colocar a bebida como pecado, nós precisamos botar esse excesso aqui como pecado também. Porque é meu excesso de gostosura. Porque o mesmo que exagera na bebida tem o mesmo nível de pecado daquele que exagera na comida. Pastor, então liberou geral. O problema é seu, você faz o que você quiser da sua vida. O culto é seu, a adoração é sua, a vida é sua, a oferta é sua. É você que escolhe que tipo de oferta você dá. Não é alguém que chega no ambiente e diz assim, olha irmão, vou te dar os padrões aceitáveis do céu. Não. É você que se relaciona com Deus e Ele diz o que Ele quer de você. Porque não adianta você dar coisas que Ele não te pediu. Porque tem um monte de gente que dá um monte de coisa que Deus não pediu e depois se arrepende e quer de volta.
Deus, eu dei esse negócio, eu não queria, tem como o Senhor me devolver? Não, cara, então não dá. Comece a entregar aquilo que você ouve Deus te pedir. A primeira coisa que Ele te pede é a sua vida, que na verdade Ele não pediu a sua vida. Jesus, quando morreu por nós, Ele tomou de nós a nossa morte e deu a sua vida por nós, porque nós não tínhamos vida para dar para Ele, nós tínhamos uma morte, uma condenação, uma vida eterna na desgraça. E Ele disse assim: eu quero isso que você tem, mas isso é o pior de mim, mas eu quero o pior de você para te dar o melhor de mim, para que depois na minha vida continuada com sua vida, e você conhecendo a verdade, você vai passar a me dar coisas que são fundamentadas em mim e não mais em você. Você não vai poder mais dizer que não tem algo bom para me dar, porque se eu tomei conta da sua vida, eu tenho, você me tem, e se você me tem, você tem algo bom para me dar. E aí nós andamos a vida totalmente errados e errantes numa vida pecaminosa, porque nós não entendemos ainda que coisas muito simples é o que o Senhor espera de nós, e não grandes coisas. Porque aí nós esperamos que Deus vá se agradar com aqueles sacrifícios horrendos de tolo, sem nunca ter dado o primeiro passo naquelas coisas mais simples, que foi crer na verdade, crer nele e não duvidar daquilo que Ele disse que faria na nossa vida, independente dos momentos, independente dos altos e baixos, independente das dificuldades, independente das tristezas, das perdas, independente, Ele continua sendo Deus das nossas vidas. E Ele vai fazer tudo aquilo que Ele disse que faria nas nossas vidas a partir dEle e não a partir de nós. O conhecer a verdade é conhecer Jesus, que se manifestando como santo e puro, vai transformar a minha maneira pecaminosa e mentirosa de viver em alguém semelhante a Ele. Não pleno ainda, mas em alguém semelhante a Ele. Só que a gente não entende. Isaías, abre lá em Isaías comigo, por favor. 59. Isaías, aleluia. Vou fazer uma apologia contrária aqui, mas você não leva a mal não, tá? A culpa não é minha, é do texto. Isaías 59 nos traz uma consciência de quem nós éramos. Como que precisamos conhecer a verdade para que quem nós éramos não seja mais quem governe a nossa vida. Porque ele fala no verso 2 assim dizendo: mas as suas maldades separam vocês de seu Deus. Ou em alguns textos diz assim: mas as suas iniquidades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Quando o texto fala aqui de maldades e iniquidade, a palavra original é avon. Eu disse que eu não estou fazendo apologia ao contrário, não sei se você usa o cremezinho, mas o termo hebraico para esse texto é avon, a palavra original, né? Que fala de uma prática de perversidade, culpa, de forma inconsequente. Quando ele diz assim: as suas culpas, as suas inconsequências, as suas perversidades estão fazendo separação da sua vida com o seu Deus. Enquanto vocês viverem por essa condição mentirosa, distante de Deus, vocês nunca conseguirão ser libertos, é o que o texto quer dizer. Porque João 8,32 diz assim: quando eu conheço a verdade, que é Jesus, eu descubro a minha mentira, as minhas iniquidades, os meus pecados, as minhas vergonhas, as minhas culpas, as minhas desistências daquilo que é de Deus. E então quando eu conheço isso, eu consigo fazer uma separação, e a partir dali eu já não vivo mais por mim, eu vivo por Ele, porque Ele sendo o caminho, a forma de viver, a verdade, a única que existe, eu recebo a vida que está nele. Mas enquanto eu não tiver uma consciência que os meus pecados fazem separação entre eu e Ele, eu vivo uma vida até dentro da igreja, até com uma Bíblia debaixo do braço, até ouvindo louvor no carro, né? Até deixando de fazer um monte de coisa que o mundo disse que era pecaminoso. E nisso eu posso dizer ou repetir aquilo que eu falei atrás. De repente eu denominei um monte de coisa que era pecado sem saber que não era pecado. E aquilo que era pecado eu não abri mão. Pastor, posso mudar tudo? Vou voltar a beber, fumar e tá aí, o resto tá bom. Não estou falando isso. Eu estou falando que não adianta você deixar de cumprir umas coisas sem olhar o fundamento das outras. Jesus, quando ele falou, por exemplo, para os fariseus, lá em Lucas 21, né? Não lembro, não, Lucas alguma coisa, quando ele fala assim que os fariseus chegaram de nariz empinado, dizendo assim: ó, nós somos filhos de Abraão, nós damos o dízimo de tudo. Jesus disse assim: exato, vocês são
Vocês têm entendimento de uma compreensão religiosa, porque vocês dão dízimo de hortelã, do cominho e do endro, mas não praticam justiça, paz e misericórdia. Fazei estas coisas sem deixar de fazer as outras. Nós passamos a nos cristianizar, deixando de fazer algumas coisas para passar a fazer outras. Nós descobrimos que aquilo que nós deixamos de fazer, algumas delas não me atrapalhavam, mas passamos a fazer outras que na verdade estão nos atrapalhando. Nós começamos a mascarar a nossa vida no Evangelho. Nós começamos a enfeitar alguns pecados que nós achamos que não são tão desastrosos. Você já viu, por exemplo, como nós temos a prática tranquila, sem problema nenhum de mentir? Nós não temos dificuldade de mentir, irmão. Não sei se só eu tenho dificuldade de não mentir. Não sei se alguém aqui ora por mim. Porque parece que é tão fácil mentir. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo religioso. Você está lá numa fossa lascada. Você está naquele dia deprê. Se você pudesse escalar lá no exército islã para botar uma bomba e explodir uma meia dúzia de gente, naquele dia você ia pedir perdão para Jesus. E Jesus, depois que eu morrer, o Senhor me recebe de novo, porque eu só estou querendo sair desse momento difícil da minha vida. Você faria. Aí chega alguém: e aí, pastor Lula, como é que você está? Estou na fé, irmão. Ó, tudo bênção. Acabamos de mentir. Não, pastor, isso é declaração de fé. Não, isso é hipocrisia. Porque se você não está bem, não adianta você fingir para alguém. Você pode dizer assim: eu estou na fé, crendo que o Senhor não me desamparará, mas a vida não está fácil, e eu não quero contar para você o que não é da sua conta. Mas, né? Não quero contar para você o que não é da sua conta, mas a minha vida está precisando de oração. Ora por mim aí, irmão. A gente não sabe, a gente vai fantasiando muita coisa na igreja. Às vezes a gente dá uma desculpa sem querer dar desculpa. Ah, irmão, você estava fazendo a coisa. Não é, irmão, eu não quero falar, beleza. Não vou. Tranquilo. A gente está tentando fazer uma mistura de simpatia. De simpatia não de feitiço, irmão. Peraí, de ser simpático com mentira. Não, você tem que ser verdadeiro. Você não pode ser arrogante e sem educação. Mas você não precisa ser mentiroso. Não estou afim, não estou com vontade, não era o que eu queria, não estava bem, ora por mim, não quero que isso continue na minha vida. Mas vamos ser verdadeiro. Conhecer a verdade é entender que nem tudo eu vou ser bem-aventurado. As bem-aventuranças estão quando aquelas bem-aventuranças são praticadas pelos aqueles mesmos propósitos. Bem-aventurados que choram. Você está chorando por quê? Por causa do Senhor ou por causa das suas frustrações? Se é por causa das suas frustrações, você precisa pegar suas frustrações e botar no espelho da verdade e descobrir se na verdade aquelas frustrações permanecem-se de pé. Se de repente suas desilusões não são muito mais uma ação de Deus do que uma ação do diabo. Porque às vezes, mas eu queria tanto que Deus fizesse tal coisa e Deus não está fazendo. Aí você se desilude. E aí você se frustra, e aí você quer culpar Deus, porque Deus não fez o que um menininho mimado queria que fizesse. Mas eu quero mamadeira, mãe. Não, Deus não é mamãe. Nós precisamos entender que conhecer a verdade, de repente, é um dos piores encontros da nossa vida, que nós vamos descobrir o quanto nós somos desestruturados pelos fundamentos de mentira que nós carregamos. Fundamentos que vêm de tradição de família, cultura regional. Quantas coisas ainda são fundamentos da nossa maneira de viver? Não, pastor, não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver, a vida é sua, viva do jeito que você quiser. Ninguém tem o direito de se meter na sua vida. Nós temos a obrigação de nos importar com a sua vida e querer com que você desenvolva o seu chamado em Deus. Mas se meter na sua vida, isso não é um direito nosso. Acabou? É só parar e começar de novo. Você tem que entender isso. Nós precisamos entender isso, que é o conhecimento da verdade. Lá no verso 36 diz assim: e se o Filho vos libertar, quem é o Filho? O próprio Jesus. Se o próprio Deus manifesta na vida do Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Mas se não houver uma consciência que o meu pecado, a minha iniquidade, o meu avon faz separação da minha vida com o meu Deus, eu vou estar aqui na igreja, eu vou estar aqui nesse ambiente, agora que não vai existir daqui a muito tempo, mas eu vou estar aqui me reunindo com a ideia de que Deus tem a obrigação de me abençoar, se ainda eu estou separado dele, porque ainda vivo pelas mentiras que estão dentro de mim.
Sentimentos de autocomiseração, autopreservação, autopromoção. Isso são mentiras que a nossa alma carrega. Porque nós somos pautados às experiências trágicas do nosso passado, da nossa vida. Irmãos, cada dia que passa eu me assombro mais. Eu não quero fazer o cálculo, mas nós temos descoberto que dá mais de 50% hoje das experiências traumáticas de abusos e violências sexuais dentro de casa. Mais de 50%. Eu ia falar 70%, mas eu ainda vou esperar mais uns dias. Sabe onde? Dentro da igreja. Eu poderia afirmar 70%, mas eu não vou afirmar 70% ainda não. E aí você vê pessoas pautadas porque foram dentro do ambiente da igreja, ou do congregacional, do ambiente corpo, família religiosa. E essas pessoas ainda andam pautadas, mesmo com a experiência que tiveram com Deus, ainda tem reservas com isso. Ah, pastor, mas um trauma desse é uma coisa terrível, é terrível. Mas que o Senhor também cura, também liberta e também perdoa quem fez ou quem foi a vítima. Só que aí eu vejo pessoas que não se desenvolvem no conhecimento da verdade, porque ainda trazem uma rabiola, um trem preso ali na sua vida, e andam de tempo em tempo, elas têm que parar com a sua vida de desenvolvimento em Deus, porque elas olham para trás e descobrem que aquilo não foi abandonado. Conhecer a verdade e descobrir que aquilo foi uma ação do diabo, e eu preciso soltar aquilo que o diabo tentou prender a minha vida, porque de alguma maneira Satanás entrou naquele ambiente, seja ele de igreja, seja ele de pessoas que deveriam ser santas, e de alguma maneira ele me feriu, mas Deus não desistiu de mim, e por isso eu tenho direito, e não só direito, obrigação de desprender isso da minha vida, para que eu tenha uma vida de verdade que liberta. E nós nos relacionamos com muita gente e tratamos muito disso. E vou te dizer uma coisa, é difícil demais, porque tem horas que o nosso coração é tomar de raiva, porque você olha pelos olhos naturais. Aí por outros olhos nós somos tomados por um sentimento de falsa compaixão. Por que falsa compaixão, pastor? Porque nós achamos que a pessoa só foi vítima. Vítima ou responsável, ela tem que encontrar Jesus para que a vida dela seja liberta. É Jesus que vai fazer a obra. E nós vemos um monte de gente que são pautadas por traumas. Você quer ver um trauma que é muito comum aqui na cidade de Primavera do Leste? Muito comum. Pessoas que vêm para cá com um único objetivo: provar para si e para alguém que poderiam ter uma vida de sucesso. Grande parte das pessoas que vieram para cá vieram como uma proposta da América. Primavera é uma cidade de oportunidades. Tem pecado nisso, pastor? Nenhum. Desde que o motivo não seja provar para os outros ou rebater alguma frustração que você carrega dentro de você. Porque eu conheço muita gente que até hoje, dentro da igreja, se frustra porque não encontrou em Deus a resposta do que pediu, porque ele queria apresentar para alguém que a sua vida teria um sucesso em alguma área, principalmente na área de aquisição material. Não são poucos não, irmãos, deixa eu falar para vocês, não são poucos. Ai, pastor, mas eu não aguento, a minha vida precisa mudar, eu preciso ter. E você percebe quando a pessoa ela é conduzida por esse sentimento, que quando ela consegue acender um graveto, a primeira coisa que ela faz é botar debaixo do queixo para que todo mundo veja a cara dela. Como assim, pastor? Uma pessoa que consegue se destacar em alguma área na vida, a primeira coisa que ele tenta fazer é mostrar o sucesso em alguma área que ele está fazendo, para que os outros possam contemplar que ele não é aquilo que ele pensava que era, ou não é aquilo que alguém disse que ele era. Você já viu aquelas famílias que olham para a pessoa e dizem assim: você é uma desgraça? Aí a pessoa se rebenta a vida toda para provar para o outro. Assim como tem aqueles que se condicionam a essa palavra e continuam sendo uma desgraça. Mas tem gente que se motiva por isso. E aí nós não entendemos o propósito. E aí quando nós não conhecemos a verdade, tudo gira em torno da gente. Eu tenho mais 3 textos, mas eu não vou falar, porque eu quero terminar. Nós gira em torno da gente. Por exemplo, os jovens aqui. Nós temos jovens que vão casar no futuro. Em nome de Jesus, né? Antes de Jesus voltar. Jesus volta semana que vem. Estou brincando. Os jovens que querem casar. Vai dar tempo, irmão. Não sei se vai dar tempo para ter muitos netos, mas para casar vai dar tempo. É a maioria dos jovens aqui, pelo que eu entendo. Não precisa desesperar, não casa antes do tempo. Não sai desesperado aí não. Calma, põe o pé no freio. Por quê? Porque a vida toda eu vi muita gente casar por motivos errados. Mulheres casaram para sair de casa, que as casas não eram ambientes positivos. Homens casaram para mostrar que eram homens.
e vários outros motivos, mas ninguém casou porque entendeu simplesmente o propósito e entendeu que a pessoa a qual ele se envolveu para casar é o cumprimento do propósito de Deus. E aí, de alguma maneira, fica encontrando desculpas e desculpas e desculpas, porque chega num ponto da vida, eu tenho uma desculpa para dizer que não funciona. Não, eu casei por um propósito. Eu não casei por um propósito, eu casei porque eu não conhecia. Mas depois que eu conheci Jesus, eu encontrei o propósito. Pronto, acabou. Ah, pastor, mas e se não der? Se não der, não deu, mas eu tenho um propósito. A gente não desiste do propósito, porque quando a gente tem propósito, a gente olha sempre para Deus, independente do que está acontecendo. Ah, eu vou estudar por quê? Por causa de um propósito. Ah, eu vou trabalhar por causa de um propósito. Você já viu que a gente ainda continua calculando por que trabalha? Aí eu trabalho com o salário no final do mês. Irmão, deixa eu falar uma coisa, você pode ser o melhor salário do mundo, mas se você trabalha pelo dinheiro, você tem a mente de um escravo. Se o que você contabiliza é você chegar no final do mês e fazer a contabilidade, esse mês eu rebentei, deixa eu contar para você que você ainda é um escravo do sistema e não descobriu o seu propósito. Porque o dia que você encontrar seu propósito, não, independente do tamanho do salário que possa você alcançar, você vai estar feliz porque você cumpriu o propósito. Porque você é a luz no meio de trevas. E existem pessoas no ambiente que você está que precisam encontrar essa luz antes que a vida dela acabe. De repente você passa 10 meses sem encontrar ninguém que queira uma luz, mas um dia específico você está lá e alguém diz assim: eu precisava de uma indicação da luz. E você diz assim: eu tenho essa indicação. Porque você tem um propósito. Você tem um propósito. Ah, pastor, mas a gente trabalha para ganhar. Ninguém trabalha de graça. Eu não falei para você trabalhar de graça. Eu falei para você ter mente de filho e não de escravo. Porque escravo trabalha pela recompensa, filho trabalha pela herança que já tem. E se nós cremos que Deus é o nosso Pai, Ele já nos deu uma herança. E essa herança ninguém pode tomar. Até se você quiser gastar antecipadamente para depois comer com porco, você pode pedir. Mas quando você entende que a herança melhor que você tem está na presença do Pai, você não exige nada dele. Você só usufrui, desfruta daquilo que Ele pode gerar na sua vida. Você se alegra com aquilo que tem. Você não quer sair da mesa do Pai. Você não quer ter uma mesa paralela. Você quer ter uma mesa com o Pai. E isso só é possível se você conhecer a verdade. A verdade que mostra quem você era e quem o Senhor vai tornar você. Quem Deus vai fazer com que você se torne nele. É Ele construindo. Semana passada eu falei do texto de 1 Pedro, capítulo 5, que nós somos pedras vivas, sendo parte da construção de uma casa espiritual, para que o Senhor coloque nela sacerdócio santo sobre ela. Mas precisa haver uma disposição. Não pode ver. Eu separei um texto aqui original que eu gostei legal, o último aqui para mim ler. Deixa eu ver se é esse. João 8,32, quando ele traz o termo verdade, quando ele diz assim, e conhecereis a verdade, o texto conhecereis é ginosco, que quer dizer entender, obter conhecimento, ter conhecimento, buscar, trazer a consciência do que é, isso é conhecereis. Mas quando ele fala de verdade, o texto é aletóia, que quer dizer são as verdades relativas de Deus ao que devemos do ser humano. Assim, são as verdades de Deus relativas ao ser humano, verdades morais e religiosas. Essa é a verdade dos direitos e deveres do homem para com Deus. A verdadeira noção de Deus, que é revelada à razão humana sem a sua intervenção sobrenatural. Olha que coisa interessante. Porque normalmente quando a gente fala de conhecer a verdade, a gente mais pentecostal, assim, que nasceu no período do Penteca, neopentecostal, agora a segunda onda é perigosa, porque a segunda onda parece que é o Covid que vai dar de novo aí no mês de agosto. Mas nesses mais moderninhos, a gente acha que para conhecer Deus a gente precisa ir num culto onde alguém fique possesso do Espírito Santo, sai cantando em línguas, onde alguém sapateia, faz um aviãozinho, onde o pastor levanta a mão e eu profetizo, e põe a mão na cabeça de outro e cura, e tira um capeta de um, põe no outro. A gente acha que para conhecer Deus precisa de uma manifestação sobrenatural. E aqui a Bíblia diz que o conhecer a Deus não é
de uma ação sobrenatural da parte de Deus. É um desejo que parte de mim para procurar Deus e encontrar Ele na sua natureza e essência, para que eu possa me tornar semelhante a Ele por uma consciência. Por isso que Paulo fala de um culto racional. Ah, pastor, mas se eu ficar possesso do Espírito Santo é mais fácil. Fica mais fácil, mas quem já disse que você não é possesso dele? Você não é possessão dele? Porque se você não é possessão dele, então você precisa aceitar ele, para que ele possa ajudar você nas suas fraquezas, nas suas debilidades, para que ele possa suprir você nas suas necessidades. Só o Espírito Santo pode. Pastor, mas até hoje eu não vivi desse jeito, como é que eu faço? Há tempo. Se Jesus não voltou, há tempo para todo mundo dizer sim para Jesus, dizer assim: Pai, eu quero conhecer essa verdade, eu quero conhecer essa verdade que me mostra quem eu era até hoje, porque de repente eu só fui uma pessoa religiosa até hoje, eu só fui uma pessoa que tinha um monte de dogmas, um monte de doutrina, um monte de achismo, mas eu não conhecia o Senhor na verdade ainda. Eu preciso conhecer a verdade objetiva do Senhor, porque eu vou me descobrir, e quando eu me descobrir, eu vou descobrir que sem o Senhor eu não sou nada, e que não foi aquelas rezinhas que eu aprendi na igreja que me deram o direito de ser filho de Deus. Não foi aquelas rezas, porque a gente aprendeu a rezar, né? A gente não aprendeu a orar, porque orar é se comunicar, é dialogar, é conversar. E a gente descobriu que eu conheço 90% dos crentes, que eles na oração deles, eles só falam, nunca ouvem Deus. Por quê, pastor? Porque você conhece 90% de uma igreja que não tem intimidade e prática de leitura da palavra. Então nunca ouve a Deus. Que isso, pastor? Deus falou comigo no sonho. Eu sei que Deus fala no sonho. Eu sei que Deus fala em visões. Eu sei que Deus fala de várias formas. Mas a melhor maneira que Ele nos deixou para falar é a sua palavra. E nós temos aí um pastor. Esse pastor me perguntou: pastor, você fez a pesquisa? Esses dias eu estava olhando uma pesquisa. Eu disse: mano, essa pesquisa é velha. Há 9 anos atrás eu fiz, 10 anos atrás eu fiz essa pesquisa. E eu perguntei na igreja, que eu não vou perguntar hoje, tá bom? Para mim não passar vergonha de novo. E eu fiz essa pesquisa na igreja, porque eu cheguei e disse assim: essa pesquisa é furada, lá na nossa congregação não vai ser. Que 70% das pessoas que visitam, que participam de um culto evangélico, que se denominam crentes, não leram a Bíblia toda. 70% das pessoas. E aí você diz assim: uau, que vergonha. Não fala de você não. Aí nós vamos para outro. 60% das pessoas não leram os 4 evangelhos dentro das igrejas. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia. Qual o texto que você lê da Bíblia? Qual é o texto que você gosta de ler? O Salmo 91? Salmo 23? É esse que você gosta? Esse você sabe de cor. Os outros você não sabe. 60% da igreja não lê os 4 evangelhos, que é o fundamento da fé evangélica. Não leram, que é o testemunho de Jesus. E aí você diz assim: uau, deve ser por isso que Deus não me ouve. Não é Deus que não te ouve, é você que nunca ouviu Deus. Porque se você estivesse ouvindo a Deus, 90% das suas orações você não fazia mais. Você descobriria que você estava jogando palavras ao vento, pedindo algumas coisas para Deus, porque o que Ele pediu para você, você nunca ouviu. Então, se é algo que Deus está construindo nesses dias, é o tempo do retorno da igreja ao relacionamento com Ele. E a maneira mais objetiva de se você relacionar com Ele é voltando para a palavra. É você lendo a palavra na sua casa. É você fazer que nem o Rodrigo faz: pastor, eu li isso, não entendi. Vamos lá, eu também não, mas vamos tentar entender junto. Não é que eu também não entendo tudo, não. O dia que eu entender tudo, eu estou lá no céu, porque eu vou ver tudo aquilo que estava escrito que eu não entendi. Mas a gente precisa buscar. A gente precisa ter pessoas que nos ajudem. É muito importante. Se você não tem, porque tem assim, o primeiro ambiente que você procura a compreensão é dentro do seu lar, dentro da sua casa, entre vocês. Não havendo uma descoberta ou encontrando tudo aquilo que pode, você busca uma ajuda de fora. Esse é o propósito. Mas o fundamento é você buscar Deus pela palavra. Foi isso que aconteceu com o eunuco quando saiu de Jerusalém. Ele saiu adorando um Deus que ele ouviu falar, e pegou uma Bíblia e saiu lendo. Comprou lá na saidinha, lá comprou uma Bíblia lá e saiu na carruagem lendo a Bíblia. Daqui a um pouco ele estava com tanta vontade de conhecer Deus, só que ele não conseguia compreender por alguns princípios que lhe faltavam na sua tradição. O próprio Espírito Santo tira Filipe, faz ele passear de translado, chega do lado da carruagem, sobrenatural. Chega lá, passeando, dizendo: não, desci aqui da carruagem invisível. Estou chegando, o que você está fazendo? Não, eu estou lendo aqui, eu estava em Jerusalém adorando Deus.
o Deus de vocês. Eu estava lá adorando, só que agora eu estou lendo, eu não estou conseguindo entender, porque agora minha cabeça ficou meio embananada. Você pode me explicar? Opa, eu fui trazido aqui por isso. Esse cara que está falando aqui, a gente precisa esperar, ele já veio. Ele já veio. E porque ele já veio, ele me trouxe aqui para ajudar você a entender. Agora, a partir de hoje, você não precisa voltar para Jerusalém, você vai adorar onde você está. Você vai pegar a sua palavra, que é a palavra viva de Deus, e você vai adorar esse Deus aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no lugar que você estiver, você pode adorar Ele. E Ele vai se revelar para você. A partir de hoje você não precisa mais. Mas quando você tiver dúvida, pega meu zap aqui. Felipe deve ter dado zap para eles. Manda para mim a pergunta lá que eu posso te ajudar. Por quê? Porque as pessoas vivem em comunhão para o ajustamento do corpo. Lembra Efésios 4? Efésios 4 diz que Deus separou uns para... Quem lembra a sequenciazinha do dedo? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Para quê? Para o ajustamento da unidade do corpo, para que Cristo seja pleno em nós. Pastor, em quem eu procuro? Quem é você no corpo de Deus, nesse ministério de serviço? Você já descobriu? Quem já entendeu o seu ministério dos 5 aqui de serviço? Quem é pastor? Levanta a mão para me saber aqui. Não é ungido, é pastor. Quem que é pastor? Você não é pastor? Eu sei que tem uns aqui que não levantam a mão. Quem é profeta aqui? Levanta a mão. Quem é apóstolo aqui? Levanta a mão. Você não sabe quem você é ainda, irmão? Você está fazendo o que aqui? Você tem que saber quem você é, ué. Senão como é que você coopera no corpo? Você é um desses 5 do corpo. Você tem função no corpo. É mesmo, pastor? Então, se eu falar para o senhor vai me ungir hoje, não vou te ungir porque o óleo está caro. Larga a mão desse negócio de ungir. A gente unge pastores por uma consciência profética e de direção, de entendimento. Mas no Novo Testamento não existe unção de pastor. É mesmo, pastor? Não sei se você... É porque você não leu. Se você descobrir que nunca ninguém foi ungido pastor no Novo Testamento, nem no Velho. É mesmo, pastor? E profeta também não. Mas o senhor foi ungido? Fui. Não era bíblico, mas eu entendi o processo. Agora de repente você que é um apóstolo aqui dentro, um profeta, um evangelista, um mestre, um pastor, e não está exercendo a função. Deixa eu contar uma coisa para terminar. Quando Jesus vier se apresentar naquele último dia para você, e se você estiver lá, e que nós estejamos lá no nome de Jesus, que a gente esteja todo mundo lá, se a gente chegar naquele dia, entrar pela porta, e ele dizer, vinde benditos do meu Pai, à minha direita, nós já passamos raspando. E aí quando eu for sentar com ele para bater aquele papo, não preocupa que ele não vai sentar com o relatório dos seus pecados. Não. Ele não vai sentar para dizer assim, lembra aquele negocinho lá, aquela mentirinha que você fez? Não vai, porque aquele ali o sangue já limpou. Se você se arrependeu e deixou de fazer, o sangue já limpou. O que você vai ter que apresentar é o que você fez com aquilo que você recebeu. O que você vai ter que apresentar o relatório no céu, ele vai dizer assim, você identificou que você tinha um serviço de ajustamento, de estreitamento, de ligação no corpo, que você era um profeta? Eu sabia, eu achei que eu era profeta só quando eu sonhava. Então era por isso que você dormia demais para sonhar muito, né? Então tem gente que sonha. Meus irmãos, eu tenho complicação com quem todo dia tem um sonho para contar. Eu tenho uns que eu já pedi, para de dormir, irmão, pelo amor de Deus, que aí você não vai sonhar mais não. Pai, pensa na preguiça. Ai, pastor, mas está escrito na palavra. Sim, mas todo dia, vai. Mas tá bom. Então quando eu sonhava, eu entendia que era um profeta. E eu voltava a dormir, porque eu era um profeta, eu precisava receber mais sonho de revelação. Você não exerceu. Não estou falando aqui, por favor, não procure, que eu não estou abrindo uma banquinha de vidente, não. Mas cada dia que passa eu descobri que de uns serviços ministeriais que Deus me deu foi a interpretação de sonho. Que eu consegui tirar a questão do misticismo da interpretação do sonho. Sonhou com macaco, 28, joga no bicho, deu certo. Eu não tenho mais esse negócio, eu consegui apagar de mim. O macaco não era 28, qual era o número do macaco? Vocês não lembram aí? Eu não lembro não. Sei que viado era 24, né? Desculpa, não era para brincar no meio do coisa. Mas tá bom. Que na minha infância eu joguei no bicho, irmão, não era crente. Aqui não é bicho, aqui é colibri, né? O jogo é colibri. Mas enfim, a gente faz aquelas associações. Pastor, sonhei com cobra. O que é? Não sei, irmão, o sonho é seu. Como é que eu vou saber? Sonho com cobra. Eu sonhei com cachorro. Deve ser um feitiço. Não é feitiço.
Tem gente que faz isso, sabe? Tu já viu aqueles pastores que tem resposta para tudo? Você chega lá e diz assim: eu sonhei que tinha um fantasma correndo atrás de mim. O que você fez? Eu corri. Então resolveu o seu problema. Você já correu, Se tivesse te pegado, nós tínhamos que descobrir para tirar ele agora. Mas se você fugiu, nós precisamos entender que visões e sonhos são avisos e prenúncios de Deus que nos balizam no entendimento que nós temos de Deus para continuar caminhando. Esses dias uma pessoa teve um sonho, uma visão com um irmão. E aí chegou para ele e disse assim: olha, você vai morrer até dezembro. Eu disse: uau, se esse cara tinha que trabalhar para o João Pezinho ali, começar a contar quando vai morrer, porque ele já se prepara com o caixão e faz um consórcio antecipado. Porque o cara pode comprar o caixão, vai ter até uma festona no velório dele. Mas como assim o senhor não acredita? Eu não acredito num sonho de sentença. Eu acredito num sonho ou visão que Deus te traz um anunciamento de misericórdia. Que se você rever os seus caminhos, rever a sua postura, se arrepender e buscar a Deus, Deus não vai fazer com que esse juízo se manifeste na sua vida. Porque Deus, sendo Deus, quando Ele quer fazer juízo, Ele não precisa convidar o homem a ser plateia dele. Ele simplesmente ajuiza e pronto. Acabou. Ele é Deus, Ele não precisa dar explicação para ninguém. Aí tem gente que se diz profeta, que diz assim: Deus falou comigo para mim te avisar. Ué, agora Deus precisa de garoto de recado. Inclusive quando alguém precisa só andar sobre profecia e precisa estar toda hora buscando uma profecia, deixa eu dizer para você, ou se você conhece alguém, essa pessoa está desviada, para não dizer endemoniada. Porque se ela precisa estar todo dia procurando alguém para ter uma palavra, porque ela perdeu a comunhão com Deus faz tempo, e o pecado tomou o coração dela e ela não quer se santificar para buscar Deus. Porque quando ela quer Deus, ela se santifica. Ela não precisa de um profeta falando. Ah, mas e Deus pode usar o profeta? Deus usa o profeta, a mula, o galo. Ele tem um monte de meio de falar. Ele não precisa de uma pessoa específica super ungida. É por isso que a igreja precisa desenvolver os ministérios na sua individualidade, para que, ajustando o corpo à plenitude de Cristo, seja manifesta. Nós não precisamos de super ungidos de fora, nós temos os super ungidos dentro. É só se despertar e viver e cumprir o propósito nesses dias que anunciam a vinda de Jesus. Deixa eu falar mais uma coisa só, né? Eu estava falando mais uma coisa, mais uma é da 11. Mais uma coisa. Esses são os dias de você arrumar a sua casa. Esses são os dias de você arrumar a sua casa espiritual. Porque de repente as coisas que virão nos próximos dias podem ser bênção, como podem ser tornadas maldição na sua vida. Porque aquilo que nós viemos falando há 1 ano e meio atrás, que as coisas vão acontecer, eu continuo crendo. Não é porque eu ouço falar de assombros de falência mundial que eu desisti de crer naquilo que eu acho que eu ouvi. Que muitas bênçãos vão chegar sobre a vida do povo, mas para que se preparem para os dias que virão nos próximos anos. Porque os dias que virão nos próximos anos, irmãos, vão ser muito dolorosos para aqueles que não creem. Agora, para aqueles que creem, é a esperança do encontro com Ele, seja pela morte, seja pela vida. Porque se quem morrer com Cristo vai ter o privilégio de ressuscitar primeiro, mas aqueles que forem arrebatados vão experimentar a glória de Deus manifesta na terra. E eu creio, e nós vamos começar a partir da semana que vem, sem ser nessa na outra. Eu preciso encontrar 4 casas, 5, então deve ser 5, né? Eu preciso encontrar de 4 a 5 casas que vão ser alternadas para nós fazermos cultos durante a noite, e que serão cultos sistemáticos de um ensino sobre escatologia, sobre a percepção dos dias daqui, não só escatologia, mas outros assuntos que são providenciais a esse tempo. Mas nós vamos fazer esses cultos porque nós vamos nos preparar para o formato da igreja que deverá ser nos próximos 2, 3 anos. Nós já temos o perfil da igreja, agora nós vamos praticar o perfil da igreja. Nós temos um perfil da igreja que o salão não é o nosso santuário, que o ambiente de culto não é o ambiente da propagação do evangelho. Nós já temos as orações da manhã há muitos anos, 2, quase 3 anos. E agora nós vamos fundamentar casas. Por que eu preciso de 5 casas? Porque essas reuniões não podem passar de no máximo 15 pessoas. Nós não vamos fazer aglomerações nas casas. Então é 2, 3 famílias numa casa. É a família que hospeda, a família que leva lá a palavra e mais uma família. Pastor, mas tem gente mais querendo ir. A gente vai organizar para dividir essa reunião em 2 ambientes, 2 horários, para que a gente não descumpra algumas determinações de proteção e zelo sobre as pessoas que nós amamos. Então nós teremos de 4 a 5 casas que um dia da semana vai receber para a gente estar estudando essa palavra.
E essa palavra que nós temos, nós sabemos que os dias estão chegando. Pastor, mas quando? Quando Jesus quiser. Mas que os dias estão chegando, estão chegando. Quando você olha todo o contexto mundial, irmãos. Eu dei um exemplo aqui. Você sabe quantas? Eu já disse aqui 2 cultos, vou dizer pela 3ª vez. Hoje morrem a cada 4 segundos uma pessoa de suicídio no mundo. A cada 8 segundos uma pessoa morre de fome. Então nós temos aí a morte por essa pandemia, que não é brinquedo, muito menor que o caos maior que tem no mundo. A partir desses próximos dias tem uma pesquisa nacional que nos próximos dias, eu não vou dizer o número certo porque eu esqueci, mas nos próximos dias nós teremos um número que pode chegar a 6.000 crianças morrendo por dia, a contar dos abortos por desnutrição, falta de cuidado médico, criança passando fome e uma série de coisas nos lugares mais pobres do Brasil. 6.000 crianças por dia. E a gente está preocupado porque o Covid está matando 1.200 por dia. Então o objetivo maior disso que está acontecendo está prosperando. Vou dar um outro exemplo que eu comentei em casa no almoço com os meus filhos quando nós entramos nesse assunto. Quando que você deixou de ver uma discriminação racial nos seus anos de vida? Pastor, eu nunca vi. Eu sou meio preto, meio branco. Nunca deixou de ter exclusão racial. No nosso ambiente de Mato Grosso, qual é o povo mais excluído? De raça excluída? Os índios. Nós somos racistas com os índios. Que é isso, pastor? Nós somos racistas. Quantos índios você leva para comer na sua casa? Quantos índios você já levou para sentar na sua mesa? Que isso, pastor? Eles são muito porco. Ah, eles não são gente, eles são porco? Nós somos racistas. Negrinho a gente até leva, pode ser até processado, né? Tá no Face, meu Deus. A gente leva até um negrinho. Negrinho é aquele negócio que a gente tinha nas festas de aniversário no Rio Grande do Sul. Você sabe o que é? Aqui é outro nome, irmão. Aqui é brigadeiro. Na minha cultura sulista, aquele docinho de chocolate com granulado chama negrinho. Certo? E aí nós temos, eu me livrei do processo, né? Nós temos assim, aí agora nós temos um mundo parando, fazendo manifestações em todos os países ditos de primeiro do mundo. Nos Estados Unidos hoje foi feito grandes manifestações pavorosas porque um negro morreu debaixo do joelho de um policial branco. Isso acontece quase que de hora em hora, em qualquer lugar do mundo. Qual foi o objetivo? Só para a gente pensar. Há 3 meses atrás, quando começou o surto da pandemia, todo mundo trancado dentro de casa. Não tinha nenhum caos ainda. Fechou 3 meses. Aí todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo de máscara dentro de casa. Eu vejo pessoa de máscara dentro de casa. 2 pessoas, que nem assim, os maridos vêm para o culto, família vem para o culto, não pode sentar junto porque vai transmitir o Covid para alguém. Aí, beleza, esse pânico todo, 2 meses. Aí agora aparece uma cena, infelizmente incomum na sociedade, infelizmente incomum, de manifestação racista. E uma das pessoas menos favorecidas morre naquela circunstância. E aí faz com que esse vídeo viralize no mundo todo como um caos maior do que a contaminação. Só que estava todo mundo dentro de casa. O que começou nos últimos 7 dias? Um protesto com milhares e milhares de pessoas na rua, protestando a morte de uma pessoa que aparentemente só foi ela injustiçada, e no restante de todo o entendimento do ser humano, as pessoas voltaram. O que vai acontecer com esse monte de pessoa na rua? Vão se contaminar, porque elas estão protestando por justiça. E aí, quando elas descobrirem que elas se contaminaram nesses processos de manifestação, o que elas vão ter que fazer? Aceitar o domínio de dizer: voltem para casa, porque o que vocês fizeram foi errado. Volta todo mundo para casa. 3 meses de quarentena. O que vai acontecer? O mundo vai falir economicamente. E é aquilo que de repente, há 6 meses antes, era só um susto, por causa de um clamor de justiça, passa a ser um pesadelo. E os mundos vão falir. As nações de primeiro mundo vão falir. E vai acontecer o quê? Um grande caos de fome, violência. Ninguém mais vai conseguir respeitar o outro, porque já não existe mais, porque descobriram aqui aqueles que faziam leis em favor, oprimiram e mataram na sua forma
psicológica de agir, porque agiram as pessoas por emoção, porque as pessoas não racionalizam mais nada. Mataram o negão lá, vamos protestar. Aí os vídeos tá lá mostrando, o João Mateus mostrou um vídeo dos guarda brancos se ajoelhando na frente dos negros, né? Olha que bonito, que coisa doce e meiga, que hipocrisia. E não enxergam o contexto geral das coisas que estão acontecendo, que o propósito é falir o mundo, e falindo o mundo, as pessoas vão precisar de um salvador do mundo, e esse salvador não é Jesus. Quem vai salvar o sistema não é Jesus, porque o Jesus já disse que aquele que é amigo do sistema, que é amigo do mundo, é inimigo dele. E aí, pastor? E aí os crentes que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Se preparem, encham suas vasilhas, preparem-se para esses dias, porque pode ser os dias mais intensos da sua vida, para que você viva a plenitude da vontade de Deus, nos lugares que você estiver, e se preparando para aquele grande dia, que nós poderemos testificar o que João viu lá em Apocalipse 20. E quem é aquela multidão que gritava debaixo do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo? Essa é a multidão que venceu a tribulação. Então nós somos os alistados para vencer a tribulação. Por isso que Deus está deixando um tempo para a gente fortalecer, preparar os nossos músculos espirituais, alinhar o nosso propósito, deixar as coisas que para trás ficam e deixar que as coisas novas se manifestem na nossa vida. Pastor, mas eu errei muito até ontem. Fecha esse livro, começa um novo livro, escreva com Jesus do seu lado, porque aí você vai experimentar a glória de Deus todos os dias. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, nós queremos conhecer a verdade que é o Senhor. Não queremos mais, Senhor, sermos escravos de uma vida de iniquidade ou maldade, porque sabemos que o pecado, a maldade e a iniquidade nos faz separação do Senhor. Mas nós queremos ser libertos. Nós queremos conhecer o Jesus verdade, o Jesus que nos mostra o quanto somos fundamentados na mentira, para que, conhecendo o Senhor, possamos ser libertos de tudo isso, e sabendo que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Pai, nos ajuda nesses dias a viver uma vida de liberdade, uma liberdade dos traumas, uma liberdade, Deus, das acusações, dos medos, das decepções. Nos ajuda, Deus, a nos desvincularmos, Deus, desconectarmos do nosso passado que tanto nos acusa, tanto nos pressiona, tanto nos humilha. Pai, que possamos ter uma contemplação da vida que o Senhor tem para nós, que possamos olhar para os seus olhos e nos enxergarmos dentro dele, para que podemos ter uma vida que responde ao Senhor e não mais aos nossos anseios e expectativas. Se de repente até ontem vivíamos assim, Pai, nos perdoa para sermos o centro da nossa maneira de viver. Nos perdoa, Pai, por termos os nossos objetivos, os nossos sonhos, Deus, os nossos desejos mais escondidos, as fontes da nossa vida. Nos perdoa porque vivíamos uma vida voltada somente a nós mesmos. Nos ajuda, Deus, a conhecer a verdade libertadora do Senhor, para que mesmo que depois de muitos anos envolvidos com a igreja, envolvidos com tudo aquilo que nós achávamos que era sagrado, mas nunca nos consagramos, possamos a partir de agora sermos consagrados para fazer parte do sagrado que o Senhor está separando, pelo que o Senhor está construindo e pelo que o Senhor morreu, Jesus. O Senhor morreu pela minha vida, morreu pela vida de cada um dos meus irmãos, para que fôssemos encontrados naquele grande dia. Que não negligenciemos com tamanha salvação, mas antes, prosseguindo para o alvo, buscamos a soberana vocação que está em Cristo Jesus, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E o propósito é nos tornarmos semelhantes a Ti, Jesus, participantes da família de Deus. Muito obrigado, Pai. Abençoa os meus irmãos que estão aqui presentes, abençoa os nossos irmãos que nos acompanharam através das redes sociais e que ouvirão essa palavra. Enche-nos de paz, Senhor. A paz é o nosso árbitro. Que a paz nos conduza, que a paz da Tua presença nos construa, mesmo em meio a grandes pavores e medos, temos um lugar seguro,
a tua presença. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor possa guardar, consolar, suprir e atender as necessidades de cada um, no nome de Jesus. Amém.